Ei, meus amores, seguindo então, esse é o nosso terceiro vídeo da segunda semana do segundo PET. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana, ela teve a sua particularidade que ela foi pensada, foi idealizada na Inglaterra. E, na verdade, ela vai ser como se fosse uma mistura, uma influência, tanto da Igreja Católica como também de João Calvino. Por que que ela teve suas particularidades? Henrique VIII, ele era casado com Catarina de Aragão. E Catarina de Aragão só tinha dado filhas mulheres para ele. Ele então decide que ele tinha uma amante. Ah, esqueci dessa parte boa. Ele tinha uma amante, Ana Bolena. E ele decide então que ele não quer mais ficar com Catarina de Aragão, como se fosse culpa dela ter filha só mulher, né? É o pensamento. Mas enfim, discordou então disso, falou assim: eu não quero mais ficar com você. Onde já se viu? Você só me deu filhas mulheres. Eu quero ficar agora com a minha amante, Ana Bolena. Ele estava disposto então a se separar de Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena. Mas ele então vai pedir isso ao Papa. Fala assim: ó, Papa, eu quero me divorciar, então faz o favor aí de me divorciar para eu poder casar com a minha amante. O Papa vira e fala assim: não vou te divorciar. Não é permitido divórcio na Igreja Católica. Nós não aceitamos isso. Isso não é bem visto diante de Deus. A resposta foi não para o rei da Inglaterra, Henrique VIII. O rei vai virar e falar: o quê? Você tá me falando não? E não aceita. Ele então fala assim: se você, então, Papa, Igreja Católica, não me apoia, quer saber? Eu vou ser o líder da igreja. Estou rompendo com a Igreja Católica e estou me declarando, então, agora o principal líder da igreja. Hã? Foi isso mesmo. Ele rompeu, então, o Henrique VIII, rei da Inglaterra, rompe com a Igreja Católica, declara, então, seu divórcio com Catarina de Aragão e se casa com Ana Bolena. Gente, só para matar a curiosidade de vocês, tá? Ele não vai ter filho homem. Pois é, ele não tem, mas ele vai ter com a Ana Bolena, uma das maiores rainhas da Inglaterra. Na verdade, é a rainha que mais tempo ficou, que foi Rainha Elizabeth. Não é de hoje, tá, gente? A primeira. Pois muito bem. Depois vocês pesquisem, porque é muito legal a história dessa família aí, tá? Bom, mas voltando. Bom, gente, então Henrique VIII, ele decidiu criar uma nova religião, porque ele queria o divórcio. E ele então decide fundar essa nova religião que é chamada de Igreja Anglicana, que é da Inglaterra, né? Por isso que meu nome é Anglicana, em que ele é o chefe da Igreja Católica, e aí ele pega algumas práticas, tanto do calvinismo quanto do catolicismo. Por exemplo, ele vai manter o clero, vai manter algumas práticas, né, da igreja, e do calvinismo vai pegar a valorização do trabalho, vai pegar a ideia de predestinação. Então ele mistura um pouco dessas influências, tá bom? Para formar então o que a gente chama de igreja anglicana. Ele vai então fazer a tradução da Bíblia, fazer a tradução da missa, tudo isso. E também permite o casamento, já que ele também vai se divorciar, então essas questões de casamento para ele são mais tranquilas. Ele permite divórcio, permite casamento dos líderes e etc, tá bom? Então, aí, gente, eu até trouxe para vocês a imagem aí que chama ato de supremacia, que é o rei sendo o líder da igreja, tá? É o clero se manifestando inferior a ele, se manifestando, na verdade, como ele sendo chefe, tá bem? Bom, qualquer dúvida vocês me mandem, tá certo? Vamos seguir então. Gente, quais são as consequências de tudo isso? As consequências são que tanto Martinho Lutero, quanto João Calvino, quanto então Henrique VIII, eles fundaram novas religiões. A de Martinho Lutero, por causa do nome dele, se chama Igreja Luterana, que vem de Lutero, tá bom? De João Calvino é Igreja Calvinista, por causa de Calvino. E então da Henrique VIII é a Igreja Anglicana, porque foi na Inglaterra. Tranquilo? Então, essas são as três religiões fundadas por causa dessas ideias, desses personagens aí. Bom,
A gente viu também que muitas pessoas vão deixar de serem católicos para aderirem a essas novas religiões. Então, a Igreja Católica vai perder os fiéis. E uma outra coisa também é que, como houve essa diversificação, muitas pessoas passaram a aderir ainda mais os cultos religiosos. Então, houve uma participação maior nessas missas em que eles realmente entendiam o que estava sendo falado, já que era traduzido. E uma outra consequência, super importante. Não sei se vocês pararam para pensar. Vocês acham que a Igreja Católica ia ficar de braços cruzados só assistindo isso acontecer? Vendo Lutero ganhar um monte de fiéis, João Calvino ganhar mais um tanto, Henrique VIII se declarar mais importante, se declarar o líder, romper. Gente, a Igreja Católica não gostou nada dessa situação. E aí, então, contra a reforma religiosa, ela vai fazer o que a gente chama de... Taranã, bem fácil, mas você sabe que historiador não é bom em dar nome. Contra-reforma. Então, o que eles fizeram contra as reformas religiosas? Contra-reforma. Fácil, né? E é isso que a gente vai ver agora no próximo vídeo. Beijo, até já já.